E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos elencar as 10 facadas mais memoráveis dos quadrinhos. A essa altura do campeonato, você já deve estar sabendo do atentado que sofreu o deputado Jair Bolsonaro durante uma passeata em Minas Gerais. Um maluco qualquer foi lá e enfiou uma faca na barriga do homem. E antes de continuar com o vídeo, eu gostaria aqui de registrar o meu repúdio a esse ato vil, a esse ato antidemocrático. As nossas divergências devem ficar no campo das ideias. E eu decidi pegar o embalo nessa notícia que parou o Brasil e elencar aqui para vocês as 10 facadas mais memoráveis da história dos quadrinhos. E para 10ª posição, eu escolhi uma facada bem recente que aconteceu no último arco do Batman, A Guerra das Charadas e Piadas, escrita pelo Tom King. Já no finalzinho da história, o Batman fica pistolaço com algumas atitudes de Charada, entre elas matar o filho do Homem-Pipa. Ele sai completamente do sério e decide dar uma facada no Charada. Quem impede o herói de cometer o seu primeiro assassinato é justamente o seu arquivilão, o Coringa, que coloca a mão na frente e tem ela atravessada pela faca. Na 9ª posição, nós temos a facada que culminou na morte do Alfred pelas mãos do vilão Izais em Injustice. Em edições anteriores, o Alfred havia dado uma cabeçada lá no Superman do mal, né? Ele havia tomado umas pílulas de super força feitas pelo Lex Luthor, deu uma cabeçada no Super-Homem que ficou putaço. Então, o Super-Homem meio que contratou o Izais pra ir lá dar cabo no Alfred, né? O Alfred ainda entra lá numa briguinha de faca com o Izais, mas é morto depois de levar uma facada no bucho, e quem encontra ele deitado, ensanguentado na caverna é o Damian. Na 8ª posição, nós temos a facada que levou o Rei do Crime durante o run do Brian Michael Bendis em Demolidor. Nesse run, numa cena que lembra bastante a traição do Júlio César, o Rei do Crime é esfaqueado pelos membros da sua própria gangue num complô organizado pelo seu filho Richard Fisk. Mas como vaso ruim não quebra, Wilson Fisk não morre. Ele vai ser tratado na Europa em segredo e é claro que ele volta e se vinga de todo mundo, incluindo seu filho. Na 7ª posição, nós temos as facadas que levou o Jotaro na sua batalha contra o Dio em JoJo's Bizarre Adventure Arco 3, Stardust Crusaders. Nessa batalha, o Dio utiliza seu stand para parar o tempo, lança uma série de facadas na direção do Jotaro, que consegue com o seu stand bloquear algumas, mas não todas. Só que para alegria dos Jojo Fags, o Jotaro não morre, né? Na verdade, ele já havia previsto que aquilo ia acontecer e estufou a sua roupa com umas revistas. Em 6º lugar, nós temos uma facada que é importantíssima para a gênese de um personagem. E eu estou falando da facada que levou o Dave na primeira edição de Kick-Ass. O Dave era um fã hardcore de quadrinhos que um dia decide se tornar um super-herói. Então ele pega lá uma roupa que ele improvisou, coloca ela e no primeiro dia como vigilante, ele decide ir parar os moleques que estavam pichando um muro. Ele chega lá todo pimpão pra parar os maloqueiros e leva uma das maiores surras que eu me recordo de já ter visto num gibi. E termina sendo esfaqueado. E o marginal que esfaqueia o Dave antes de desferir o golpe fala pra ele: "We're going to kick your ass." E é isso que serve como inspiração para o nome do herói. Na 5ª posição, nós temos uma outra facada escrita pelo Tom King, e eu tô falando da facada que levou a Aviv na primeira edição de Vision. O vilão Grim Reaper, aproveitando que o Visão estava fora de casa numa missão com os Avengers, decide assassinar sua família, começando com a sua filha Viv, que leva uma facada pelas costas. Ao ver aquilo, a mãe da Viv fica completamente transtornada e assassina, por sua vez, o Grim Reaper, dando início assim ao plot central dessa que é uma das melhores minisséries lançadas esse ano no Brasil. Em 4º lugar, nós temos a facada que a Nami, de One Piece, deu em si mesma lá no comecinho da série. Quando a Nami era mais jovem, a sua vila foi invadida por um tristão chamado Arlong. Ele matava todo mundo que não tinha dinheiro suficiente para pagar os seus tributos, incluindo a mãe da Nami, né? Então a Nami cresceu com esse sonho de libertar a sua vila das mãos do Arlong e faz um trato com ele. Ela iria emprestar as suas habilidades cartográficas ao bando do Arlong em troca de dinheiro, né? E quando ela juntasse dinheiro suficiente, ela ia comprar a liberdade da sua vila inteira. Então ela passa alguns anos rodando o mundo junto com o bando do Arlong, né? Fazendo seus mapas e pilhando cidades. Quando ela tá com quase toda a quantia necessária para libertar a sua cidade, o Arlong vai lá e arruma um jeito de roubar esse dinheiro dela. Então, no momento de desespero,
né, se sentindo traída, se sentindo fraca, a Nami começa a esfaquear o próprio braço, né, no local onde ficava uma tatuagem que a identificava como parte do bando do vilão. Em terceiro lugar, nós temos provavelmente a facada mais estilosa da lista. Nós temos a facada que a Tempestade deu na Callisto. Nesse arco clássico escrito pelo Chris Claremont, a Tempestade entra numa luta até a morte com a Callisto pela liderança dos Morlocks. Então nessa luta, a Tempestade enfia uma faca no peito da Callisto e sai andando, cabelos ao vento, como se nada tivesse acontecido. Em segundo lugar, e eu confesso a vocês que eu dei uma trapaceada, porque não é exatamente uma faca. Na verdade, se trata de um sai, que são aqueles tridentes japoneses. Mas enfim, a segunda facada mais memorável dos quadrinhos foi aquela do mercenário na Elektra. Nessa fase memorável do Demolidor, escrita pelo Frank Miller, o mercenário estava na prisão, e durante o tempo que ele passou lá, a Elektra se tornou a assassina oficial do Rei do Crime. Quando o mercenário conseguiu finalmente fugir da prisão, ele foi imediatamente atrás da Elektra para matar ela e retomar o seu posto como assassino de preferência do Rei do Crime, gerando assim uma das cenas mais icônicas dos quadrinhos modernos. E para finalizar o nosso top 10 facadas nos quadrinhos, nós temos aqui na primeira posição a facada que o Lobo deu no Papai Noel. Sim, meus amigos, o Lobo foi contratado pelo Coelhinho da Páscoa para dar cabo do Papai Noel. Só que o Papai Noel desse universo não tem nada a ver com o nosso bom velhinho, né? Esse Papai Noel é um grandíssimo filho da puta e você tá torcendo pra ele tomar umas facadas mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E me diz aí nos comentários se teve alguma facada memorável nos quadrinhos que eu esqueci de citar e que merecia estar nessa lista, beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.